Feliz no possível. Oiê! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz e meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros e eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. E o episódio de hoje, gente, é algo que eu ainda tô trabalhando, mas que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu acho que pode ser algo que talvez você que esteja ouvindo também esteja tentando ou possa tentar, se fizer sentido pra você. Hoje, o tema de hoje é: você precisa mesmo estar em tudo? Ai, antes de começar o episódio, no detalhe, vou contar o meu look de hoje. Hoje eu estou com um brinco que é feito de umas bolinhas, meio que uma presa na outra. Ele é bege, muito bonito, inclusive. Tô com uma blusa amarela e é da Chico Rei. Eu acho ela muito bonita porque ela tem um sol, não vai dar pra ver totalmente, mas eu tento botar uma foto do meu look depois aqui. E tá escrito um girassol da cor do seu cabelo. E eu tô com uma saia longa toda colorida, como sempre descalça, e hoje com o cabelo preso porque tá um pouco de calor. Eu confesso que eu tô com esse tema, principalmente nesse final de semana, aconteceram algumas coisas recentes na minha vida que me deixou pensativa em relação a isso, de tentar entender se eu realmente preciso estar em todas as coisas. E aí eu ouvi uns podcasts, mas principalmente um episódio específico do Colo de Amiga, que é o episódio que é da Sophie que disse, ela tem um Instagram ótimo, tem um podcast com esse nome, Colo de Amiga, que também tem um Instagram muito legal. Enfim, eu gosto bastante do podcast dela. Mas esse episódio que ela fez, eu ouvi e eu já tava com esse tema meio que ressoando. E depois que eu ouvi esse episódio, eu pensei, nossa, eu preciso muito gravar pra falar mais sobre isso mesmo. E o episódio chama Por que a gente quer ficar bem com todo mundo? Eu recomendo que vocês escutem o episódio dela depois, porque eu acho que eles são um pouco complementares de algumas formas. Mas eu sinto que nesse episódio ela fala um pouco sobre esse desafio. Não sei se é necessariamente um desafio, mas talvez seja mais uma escolha de que a gente quer agradar todo mundo, que às vezes a gente vai se posicionar como uma pessoa que resolve as coisas, que é apaziguadora e tudo mais, e que em momentos da nossa vida, talvez isso aconteça às vezes com mais frequência do que a gente espera ou que a gente queira inicialmente, a gente não vai poder ser essa pessoa o tempo todo. Às vezes a gente vai ter que desagradar alguém. E um pouquinho do que eu falo também no episódio 8 do podcast aqui, que eu me lembrei um pouco dele enquanto eu tava fazendo o roteiro desse episódio, que é sobre você desagrada sem medo. Quando a gente desagrada uma outra pessoa, é importante que a gente também esteja agradando a gente ao mesmo tempo. Se eu falo não para um outro, eu tô falando sim pra mim. E eu acho que isso pra mim me ajuda muito a pensar no tema desse episódio. Mas vamos lá. Há um tempo atrás, isso faz um pouco mais de um mês, eu ouvi uma expressão que ela chama JOMO, que é Joy of Missing Out. É a alegria de você ficar de fora, se sentir de fora. Numa tradução livre, by eu mesma. E é como se ela fosse o oposto de uma expressão que ficou muito famosa um tempo atrás, que se chama FOMO, Fear of Missing Out, que é esse medo de você se sentir de fora, de você ver que as pessoas estão fazendo uma coisa, que estão vivendo uma outra coisa, estão conquistando, sei lá, qualquer coisa, mas que você vê e você sente esse medo de não ser parte, de não participar, de não estar ali. E o Jomo, ele vem nessa linha oposta. Ele vem dessa alegria de você olhar uma coisa e falar: caraca, que legal que eu não tô. Que bom que eu escolhi não estar, sabe? E eu acho que é muito sobre também isso de você escolher não estar. Não vem nesse sentido, que é essa provocação que eu quero trazer pra vocês, de que às vezes a gente vai se sentir excluído, a gente vai sentir que a gente não é parte, mas às vezes a gente pode ser convidado e optar por não ir. E eu quero que a gente foque mais nessa segunda opção. A primeira é muito dolorida. E eu acho que não é esse tipo de desconforto que a gente quer viver. Eu acho que é um desconforto diferente, no sentido em que a gente se escolhe
para que a gente não precise abrir mão do que nós preferimos como pessoas, para necessariamente ver um bem individual ou de uma outra pessoa. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Tanto de coisas legais quanto de coisas mais desafiadoras em relação a isso. O que me deixou mais pensativa em relação a esse episódio foi a Bela, que foi a pessoa homenageada do episódio 24, que é justamente a pessoa que edita meu podcast, que é um amor, que é uma amiga muito querida e que faz convites maravilhosos. Ela me convidou, junto com uma outra amiga minha, a fazer um treino na areia, assim. A gente ia num lugar de areia, ia ser um treino ao ar livre, super legal, muito divertido. Ia ser no sábado de manhã. E eu estava muito cansada. Muito cansada. Tinha sido uma semana que eu fui presencial muitas vezes, e quando eu vou presencial, eu vou para uma outra cidade, né? Eu vou para São Paulo, e aí a ida e volta do processo é um pouco mais cansativo para mim, e eu tava muito cansada. Chegou na sexta-noite, eu tava muito, muito cansada. Eu não conseguia me imaginar acordando antes das 7 horas da manhã para ir treinar, porque eu estava cansada. Eu queria poder dormir sem colocar despertador. E aí eu falei pra ela, olha, eu tô muito cansada, eu não vou poder ir. Realmente parece muito legal, mas eu não vou conseguir ir. Enfim, ela é um amor, e aí foi super tranquilo. Então foi tudo bem, eu entendo, não tem problema, fica tranquila. Acho que o mais difícil pra mim foi falar isso do que ela ouvir. Pelo menos na minha visão. Só que ao mesmo tempo, depois, eu vi as fotos dela e da minha outra amiga se divertindo, e parece que foi muito legal mesmo. E aí eu olhei e pensei, nossa, eu podia ter ido. E logo depois eu pensei, não, mas que bom que eu não fui. Porque eu descansei. Porque eu não tava disposto o suficiente pra viver isso. E talvez eu tivesse que passar por um limite meu pra poder viver isso. E nesse momento eu optei por me priorizar. Então que bom que eu me priorizei. Mas eu senti esse misto de sentimentos. De, ai, parece que foi muito legal e podia ter ido. Mas que bom que eu não fui, sabe? E eu queria falar mais sobre o que bom que eu não fui. E aí eu dei esse aviso inicial de que não é sobre você não ser convidada e se sentir excluída, mas é sobre você poder escolher se você quer ir ou não. E as pessoas receberem com maturidade essa escolha sua. E algumas coisas aconteceram recentemente que me deixaram pensativas nesse aspecto. Eu vou dar um outro exemplo, que é sobre esse sentimento de desconforto. Eu tenho tentado vivenciar primeiras vezes de coisas diferentes. Então, se tem alguma coisa que eu ainda nunca fiz na minha vida, e se eu tiver no pique pra tentar, eu vou lá e vou tentar, de preferência sem muito preconceito. Enfim, estando aberta à experiência. E antes de eu sair de férias, eu já tava de férias? Na verdade, foi. Depois que eu voltei das minhas férias de viagem, eu ainda estava de férias. E o meu namorado, ele é crossfiteiro, ele faz parte desse grupo, que eu confesso que eu jogava muito no começo. E ele queria muito que eu fizesse uma aula de crossfit com ele. E aí eu falei, tudo bem, eu vou estar de férias, eu vou com você. Mas se eu não gostar, tá tudo bem. E se eu gostar, tudo bem. Mas assim, vá sem expectativas. Eu só vou tentar. E, gente, eu fui. Era uma aula de dupla. Então ele falou, acho que vai ser legal, porque a gente vai fazer dupla juntos. Enfim. Aconteceram várias coisas durante a aula. O líder, o professor lá decidiu que eu não ia mais ser a dupla dele, que eu ia ser dupla de outra pessoa. E essa outra pessoa decidiu no meio da aula que ela ia ser dupla de outra pessoa que não era eu. E era a minha primeira aula de CrossFit. E eu tava me sentindo como uma pessoa que tenta uma coisa pela primeira vez, insegura, desconfortável. Era um ambiente que eu não conhecia, eu não sabia os nomes dos exercícios, era tudo novo pra mim. E quando essa pessoa virou minha dupla, eu falei: olha, minha primeira aula, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, então pode me corrigir, enfim. Pode falar o que você quiser, tá tudo bem. E ela falou: beleza, sem problemas. Aí depois ela decidiu que ela ia ter outra dupla, não me contou. E, gente, eu fiquei muito triste. Porque chegou na área de dupla e eu não sabia o que eu fazia. Aí, enfim, busquei meu namorado, ele me ajudou, consegui terminar o treino, consegui. Tipo, foi legal. Mas a experiência de se sentir excluída na vida adulta, ela é tão dolorida quanto se sentir excluída na infância. E eu não quero que essa sensação aconteça aqui. Eu quero o oposto.
Eu quero que ao invés de que a gente não se sinta parte de algo, que nos sintamos parte de nós mesmos. Que quando eu escolher falar não pra alguma coisa que eu fui convidada, eu saiba que eu tô me escolhendo. Que eu tô escolhendo uma coisa que eu quero. Mesmo que essa coisa que eu quero seja não fazer nada. Mas que seja uma escolha minha. E não porque o outro fez uma escolha e decidiu me excluir. Porque eu não quero que esse desconforto aconteça por aqui. E eu também não quero que nós sejamos responsáveis por esse tipo de desconforto. Eu acho que tem uma questão de responsabilidade afetiva também, que vai para além de relações formais, assim, né? Mas que vai para adultos se relacionando em momentos diferentes. E eu acho que são desconfortos que a gente pode evitar. Mas eu queria que a gente focasse nesse primeiro exemplo de falar: eu amei o convite, parece muito legal, mas eu não vou. E não vai nem porque eu vou pra um outro compromisso, pode ser eu não vou porque eu estou cansada, ou porque eu vou priorizar uma outra coisa, ou porque realmente eu não tô com condições, ou porque, olha, eu não tô tão bem e eu sinto que eu preciso de um tempo pra mim. E se a pessoa for próxima de você e você tiver um relacionamento saudável com ela provavelmente vai falar: tá tudo bem, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Eu sinto que nas vezes em que eu precisei negar convites, o maior desconforto foi o meu de falar não. Mas que o acolhimento que eu recebi dessas pessoas queridas, fizeram com que as coisas valessem a pena, sabe? Com que o fato de eu me escolher nessa situação não fosse um peso. E trazendo uma outra camada para a conversa, eu tenho tentado ter uma relação mais saudável com o meu celular, mas principalmente com redes sociais. Eu ouvi um episódio da Lela Brandão, que é o Gostosas Também Choram, que faz bastante tempo que ele existe, esse episódio. Depois eu posso procurar o nome exato dele, mas se não me engano é Você Está Viciada no Seu Celular. E eu lembro que depois que eu ouvi esse episódio, eu comecei a ser, ou pelo menos tentar, ser um pouco mais intencional no meu uso de celular, mas principalmente, pelo menos, olhando o tempo de gasto que eu tenho e colocando um limite máximo. E uma vez que eu chegue nesse limite máximo, acabou. E eu sinto que chegou um momento em que às vezes eu olhava para as redes sociais muito nessa visão de FOMO, de medo do que eu estou perdendo. De, nossa, essas pessoas estão num evento que eu não fui convidada. E aí depois eu parava pra pensar e pensava: mas não faz nem sentido que eu tivesse sido convidada. Eu não sou nem tão próxima dessa pessoa. Mas ficava aquele desconforto, sabe? Ou era: caramba, essa pessoa foi viajar pra esse lugar, eu nem sei se algum dia eu vou ter dinheiro pra viajar nesse espaço, enfim. E aí eu me percebi olhando muito mais para as coisas, nesse sentido de essa pessoa tá vivendo aquilo e eu não estou, do que legal que essa pessoa tá vivendo aquilo. E eu decidi mudar um pouco esse olhar, mas ao mesmo tempo reduzir a quantidade de coisas que eu estava consumindo, para que eu fosse mais consciente comigo e com o meu tempo. Eu ouvi em uma conversa que foi muito legal, que eu comentei com vocês, que foi no ano passado, que foi uma conversa com a Síncrona, que é a empresa que a minha nutricionista faz parte. E a gente teve uma roda de conversa muito legal sobre essa questão de equilibrar o tempo, o trabalho, vida pessoal, enfim. E aí uma psicóloga comentou que quando você dá tempo pro trabalho, é tempo de vida, sabe? Não é um tempo solto. É o tempo em que você está vivo e você está dedicando pro trabalho. E eu sinto que depois que ela comentou sobre essa visão de tempo de vida, que eu não sei, eu nunca tinha parado pra pensar, mas que faz todo sentido quando você faz esse recorte, eu me senti tentando ser mais consciente de como eu uso o meu tempo, levando em consideração que é um tempo de vida que não é ilimitado, de uma forma que seja mais consciente. E eu decidi fazer isso com o meu celular. E eu sinto que esse exercício me ajudou a lembrar que eu não preciso saber de tudo, que eu não preciso fazer parte de tudo, que eu não preciso ver todos os convites e pensar: nossa, é muito legal esse convite, eu preciso ir. Porque você não precisa estar em tudo. Você pode escolher onde você quer estar. E tá tudo bem,
se você escolher não ir e também não fazer nada no lugar. Porque eu sinto que às vezes também tem uma cobrança de, eu vou falar não, mas é porque eu já tenho alguma outra coisa. Às vezes você pode não ter nada. Você pode só não querer ir. E tá tudo bem. E eu sinto que essa escolha de não estar também é um lembrete de que a gente é adulto, sabe? A gente pode escolher como a gente vai gastar o nosso tempo, como a gente vai usar o nosso tempo de descanso, como a gente vai usar o nosso tempo livre. E que essa é uma escolha que ela diz a gente, não sobre o outro. Não necessariamente vai ser eu vou falar não pra você porque eu desgosto de você. Provavelmente vai ser eu vou falar sim pra mim porque eu preciso falar sim pra mim, porque eu estou me priorizando. E que nesse processo, às vezes você pode sentir culpa. Eu, particularmente, senti uma série de sentimentos quando eu falei não pro convite, que foi que bom que eu me priorizei, mas que pena porque parece tão legal. E um pouco de culpa de eu adoro essas pessoas, eu queria muito estar disposta pra ir. E depois mas vai me fazer tão bem descansar. Então eu sinto que nesse processo, às vezes você pode perder alguns momentos. A gente precisa ser realista, né, gente? Vai ter momentos em que você vai perder algumas coisas, sabe? Tipo, você vai perder momentos importantes de vida de outras pessoas, acontecimentos importantes, conversas legais, mas você também pode ganhar descanso. Você pode ganhar calmaria. Você pode ganhar uma vida um pouco menos acelerada. E você pode ganhar essa confiança de você poder se priorizar, de você poder se colocar em primeiro lugar. Eu li uma frase que me pegou um pouco essa semana e eu compartilhei no meu Instagram do podcast. Tem o mesmo nome do podcast, que é Feliz no Possível, que era sobre você não quebrar acordos com você mesma. Às vezes a gente tem uma série de conversas, né, na nossa própria cabeça, e às vezes eu combino comigo mesma algo do tipo, sei lá. Eu tenho tentado manter uma rotina muito legal de exercícios em que eu me sinta feliz e que me deixa disposta. E geralmente, 2 vezes por semana, eu faço musculação pela manhã. Então, pra mim é algo assim, eu geralmente vou na terça e na quinta, se eu não for na quinta, eu vou na sexta, mas eu vou. E esse é o meu comunicado comigo na minha cabeça. Eis que chega o dia de manhã, às vezes eu acordo com preguiça e eu fico em várias conversas comigo assim, mas será que eu preciso ir mesmo? Será que eu quero ir? Mas tá tudo bem se eu não for. E aí, esse post, ele falava, mantenha os compromissos que você fez com você. E aí, depois que eu lembrava disso, eu pensava, mas eu tinha combinado comigo de ir, então eu vou. E eu ouvi um podcast recente, depois eu posso procurar ele aqui, mas eu tenho. Na verdade, eu acho que eu sei de quem é, que é o da Manuela Xavier, que se chama No Espelho. Inclusive, eu vou falar dele no final do episódio. Mas que ela dava um exemplo em que ela comentava alguma coisa do gênero assim. Suponha que você tem uma amiga que você combina de fazer exercício com ela, e aí todo dia você manda mensagem pra essa amiga e ela nunca vai. Seria bom se você não fosse essa amiga com você mesma. E eu achei um lembrete muito legal, sabe? De você combinou com você. Então vamos se lembrar de se respeitar, sabe? Lembrar do que você conversou com você mesma e se lembrar de se priorizar sem tanta culpa. Ou de respeitar o que você pensou no momento anterior e seguir aquele plano. Não acho que a gente não deveria abrir exceções. Eu acho que é extremamente válido que isso aconteça. Mas eu acho que é muito legal que a gente consiga sentir confiança na gente mesmo, sabe? De que eu vou fazer um compromisso comigo e eu vou me esforçar para manter esse compromisso. E eu sinto que nessa escolha de você não ter que estar em tudo, é como se você evitasse um caminho que pra mim não é tão legal, de que é algo do tipo, é um meme que eu lembro que ficou muito conhecido no ano passado, em que a moça falava assim: "Eu vou dar tanto de mim, eu tudo de mim, que não vai sobrar nada. Eu quero que sobre muita coisa, sabe? Eu quero que sobre uma Amanda muito legal ainda, que tenha disponibilidade de viver. Então que eu não tenha que dar tanto assim de mim pra que no final não sobre nada, mas pra que sobre disponibilidade de vida." E aí, o que eu tenho de pergunta pra você é te lembrar um pouco do título do episódio, né? Se você realmente precisa estar em tudo. Mas eu ia amar se você também compartilhasse comigo
Qual foi a última coisa que você decidiu não fazer para se priorizar mais? Eu escolhi não ficar tanto tempo em São Paulo para que eu conseguisse manter um pouco mais a minha rotina. E eu sinto que isso me deu uma paz mental de. Pode ser que eu me sinta um pouquinho mais cansada, mas eu sei que pelo menos 2 dias da semana eu vou estar num espaço que me regula mais, que eu vou me sentir mais confortável. E se você não quiser responder a pergunta, eu tenho uma sugestão, que é: se você também tá nesse processo de tentar falar não para algumas coisas, para poder se priorizar, de tentar não estar em tudo e sentir essa felicidade de estar de fora, comenta tô tentando. Só pra eu sentir que eu não tô sozinha nessa brincadeira, sabe? Nós somos seres humanos coletivos, então eu gosto de me sentir parte de um grupo. E eu lembrei que um tempo atrás surgiu uma conversa nos comentários de como dar nome pra vocês. Eu queria muito que a gente se chamasse de felizes, porque eu quero que a gente seja feliz. Eu já comentei que eu não acredito que a gente é feliz o tempo todo, mas eu quero que a gente tente ser feliz na maior parte do tempo da vida, sabe? Não é sobre ser feliz em todos os momentos, mas é sobre o caminho, como você se sentiu ao longo do caminho da vida. Na maior parte do tempo você olhou pra trás e você se sentiu minimamente feliz? Ou maximamente feliz, sabe? Mas você se sentiu feliz? E aí, eu queria que vocês comentassem se vocês se sentem parte desse mesmo grupo, que eu carinhosamente vou chamar de felizes. Me fala se você tá tentando também. É só colocar um tô tentando que eu vou entender a mensagem, prometo. E vamos para os quadros. Vou começar com Pava. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pequenas alegrias da vida adulta. Gente. Ai, o Pequenas Alegrias da Vida Adulta desse episódio é sobre o aniversário do meu namorado. Eu sou muito fã do Felipe Mateus, que é o nome do meu namorado. E eu sinto que ele traz uma leveza muito legal pra minha vida. E eu sinto que a gente construiu uma relação muito leve, sabe? E muito legal. Mas isso não é sobre a nossa relação, mas é sobre como às vezes a gente afeta uma outra pessoa positivamente e nem sempre a gente consegue enxergar isso. Faz um pouco mais de 3 anos que a gente tá junto. E esse foi, eu acho que o quarto aniversário que eu passo perto dele, que a gente passa juntos. E o Felipe, ele sempre foi uma pessoa que não comemorava muito aniversário. Só que eu sou o extremo oposto disso, nesse aspecto. Eu adoro comemorar aniversário. E não só meu. Eu adoro comemorar aniversário de todas as pessoas. Eu acho que é muito bonito você celebrar a vida de alguém, sabe? E você lembrar essa pessoa de como a vida é melhor porque essa pessoa tá na sua vida, porque ela existe, porque ela se faz presente. E pra mim comemorar aniversário é sobre isso. Não é sobre ganhar presente, não é sobre gastar dinheiro, é sobre quem tá perto de você e quem se importa com você. E aí a gente comemorou o aniversário dele pela quarta vez. E eu tava conversando com ele antes das pessoas chegarem no lugar e tal. E eu falei, nossa, o que será que você estaria fazendo hoje se a gente não estivesse junto? E ele falou, eu provavelmente não ia estar comemorando meu aniversário. E eu acho que é sobre essa influência que às vezes a gente tem sobre a outra pessoa de uma forma positiva. Porque eu lembro de ter várias conversas com ele no começo, quando chegou perto do primeiro aniversário dele, que ele falou, eu não costumo comemorar aniversário e tal. E aí eu lembro que eu falei, tudo bem, eu adoro comemorar aniversário. E eu queria comemorar a sua vida, porque eu fico feliz que você existe, que as nossas vidas se aproximaram, que a gente se dá bem, enfim. E ele falou, tudo bem, então acho que por esse lado vale comemorar. E aí a gente vem comemorando desde então. E aí eu lembro que em um desses momentos da comemoração de aniversário dele, um dos nossos amigos comentou: eu sei que anualmente eu vou ter esse encontro para celebrar o aniversário do Felipe. E eu vou ver pelo menos algumas pessoas que estão aqui. Isso me deu um quentinho, assim, sabe, no coração de sentir que isso também virou algo, talvez uma tradição, sabe?
das pessoas que estão ao nosso redor, de comemorar também a vida dele, assim como eu gosto de comemorar a minha e de várias outras pessoas. E eu sinto que. E ele também me comentou, né, que ele se sente feliz celebrando. Que era algo que ele não sabia antes de tentar, de viver. E eu fico feliz que muitas pessoas disseram sim pro convite. E que decidiram participar disso. Mas que tá tudo bem para as pessoas que não conseguiram ir também. Porque a vida dá dessas, não dá pra estar em todas. E eu acho que realmente não dá pra ser feliz estando em tudo. E vamos para o próximo quadro, que é o afeto recente. Eu sinto que nesse episódio eu falei de vários podcasts. E pra mim o afeto recente não podia ser diferente de alguns episódios que eu já citei aqui. Mas eu queria destacar dois podcasts. Dois episódios, mas dois podcasts que eu também tenho gostado muito de ouvir. Um que é o Colo de Amiga, que é da Sophie. O perfil dela é Sophie que disse, e o Colo de Amiga tem o mesmo nome do perfil, e o podcast tem esse nome. E destacar um episódio que foi o que me deu esse clique na mente de eu realmente preciso falar sobre esse tema que já tava meio que navegando assim na minha cabeça. E esse episódio é muito, muito legal, assim. Eu senti. Eu gosto bastante do podcast, porque eu sinto que é como se eu estivesse realmente numa conversa entre amigas. E ao mesmo tempo em que, em alguns momentos, a Sofia ela se põe muito vulnerável. E eu acho isso muito forte de se ver. Porque não é uma coisa simples. E não é uma coisa confortável. E é algo que eu, particularmente, tinha um pouco de receio quando eu criei o podcast, sabe? Às vezes eu parava pra pensar que as pessoas talvez iam saber mais coisas sobre mim do que eu ia saber delas. E aí, depois de um tempo, eu entendi que isso é parte do processo, mas que nesse meio tempo eu também posso me conectar com muitas outras pessoas e às vezes saber mais coisas sobre a vida das pessoas também, se elas quiserem compartilhar comigo. E eu fico muito feliz quando esses momentos acontecem. E o outro podcast é um que chama No Espelho, ele é da Manuela Xavier, e ela traz reflexões recém-saídas da terapia enquanto ela se maquia. Eu tô numa fase em que eu não me maquio muito, mas eu continuo gostando bastante de maquiagem, então eu gosto do fato dela se maquiar. Mas eu gosto muito mais das conversas que acontecem enquanto ela se maquia. E aí tem um episódio que chama Você Devia Experimentar, que ele é muito legal. Porque eu sinto que eu ouvi esse episódio pensando, realmente, eu posso tentar mais coisa. Realmente tá tudo bem experimentar. E eu deveria me permitir fazer isso com mais frequência. Porque eu sinto que às vezes na vida a gente se mantém numa zona segura de viver e de experimentar. E tem uma zona tão diferente fora disso, sabe? Vou dar um exemplo que é mais alimentar. Eu faço acompanhamento com uma nutricionista, que é nutricionista que tem uma abordagem que é nutrição comportamental. E em algum momento ela vai vir aqui, porque ela é um amor, eu adoro ela. E quando eu comecei a fazer o acompanhamento com ela, eu falava assim, isso aqui eu não como. Putz, isso aqui eu não gosto muito, não. E aí ela sempre falava, Amanda, prova, testa. Conforme a gente amadurece, o nosso paladar também muda, a gente muda algumas coisas. Então tenta. Se você não gostar, tá tudo bem, mas tenta. Nessa de tentar, gente, eu descobri que eu gosto de tanta coisa, que é divertido, sabe? E aí depois que eu ouvi esse episódio da Manuela no espelho, eu senti que eu experimentava na alimentação, mas eu não experimentava em outras coisas, que eu também poderia experimentar mais. Então, foi divertido, assim. Eu sinto que eu gosto de episódios que mexem comigo, no sentido de me fazer parar pra pensar em como eu vivo, como eu faço as minhas escolhas, ou, enfim, coisas da minha vida. E que depois desse episódio eu mudei um pouquinho, sabe? Eu sinto que na vida a gente não necessariamente tem conexões e conversas e que necessariamente elas vão mudar tudo na nossa vida, sabe? Do tipo, tem uma Amanda pré e pós esse episódio. Não acho que é isso. Mas tem uma Amanda que é uma versão atualizada, sabe? Tipo aquela versão atualizada de um aplicativo que é bem rapidinho e só uma mudança. Mas que já faz bastante coisa, que já repensa algumas coisas e que te ajuda a viver um pouco melhor. Eu sinto que são dessas conversas que eu gosto. Ai, gente,
lembrando vocês da conversa e já fechando aqui o nosso espaço. Qual foi a última coisa que você decidiu fazer pra se priorizar mais? E aí você pode me contar nos comentários, porque eu vou adorar. Eu realmente leio todos. Gente, eu fico muito feliz quando vocês comentam. E o outro convite é, você feliz que me escuta? Se você também estiver nesse mesmo caminho que eu tô tentando trilhar, de poder não sentir tanta culpa, de não estar em tudo, comenta, tô tentando, que eu vou entender e não vou me sentir sozinha no caminho. Pra finalizar, queria lembrar um pouquinho da frase inicial do podcast, mas também como uma forma de fechamento, que é lembrar vocês que a vida ela é realmente cheia de complexidades, mas que eu sigo tentando ser feliz no possível e espero que vocês também. Te vejo no próximo episódio. Um beijo, tchau!